Boa noite, igreja. A noite abençoada por Deus, né? Aonde Deus tem feito proezas em nossas vidas, aonde Deus tem feito o teu querer nas nossas vidas. Quando nós abrimos nossos corações para Ele. Quando nós abrimos nosso coração para o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, Ele opera grandiosamente. Eu vou contar meu testemunho para vocês no como Ele levou me converter ao Evangelho. Eu não era essa pessoa no qual eu sou hoje. Eu sou ex-dependente químico, 20 anos nas drogas, 7 anos no crack, 2 dias mortos, tentei suicídio 6 vezes. Tudo começou com maconha, né? Achava que aquilo era coisa normal, fazer bonito, né? Achando que estava abafando, na época de adolescência, meus 14, 15 anos. E aí foram indo gradativamente. Depois eu conheci o cigarro, né? Fazendo bonito para as meninas da época, né? Achando que era bonito estar com cigarro na boca, era bonito fumar maconha, né? E aí o diabo foi trabalhando na minha vida porque eu fui permitindo isso acontecer na minha vida. De uma família totalmente desestruturada, eu não posso culpar minha família por causa disso, porque nós temos livre-arbítrio. Meu Deus, ele não interfere nas nossas decisões, mas tem as consequências. Mas para mim ser essa pessoa que eu sou hoje, foi necessário eu passar por tudo aquilo, né? Então, dali eu conheci depois a cocaína, comecei a cheirar cocaína, depois eu comecei a injetar cocaína na veia, e aí foram indo o uso de droga, muita raça de droga, muita droga, entendeu? E ali minha vida começou a se tornar um caos, né? Minha vida começou a se tornar um pesadelo. Por quê? O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Eu não tinha quem me ajudasse, eu não tinha quem chegasse em mim e perguntasse se eu queria ajuda. Nem muito menos a minha família. Mas só sabia julgar, só sabia criticar. Mas eu não posso culpar minha família por causa disso também, não posso culpar ninguém. Porque eu sempre coloquei na minha cabeça as drogas, as outras coisas ilícitas, sempre estava lá. É eu que ia lá buscar, elas não vinham até mim, entendeu? E tem outra, né? Dali eu conheci a cola de sapateiro, eu conheci o chá de lírio, o chá de trombeta, o chá de cogumelo, né? E ali eu fui bebendo esse tipo de coisa, tudo chá doido eu não queria saber o que ia acontecer. Eu só queria pegar e mandar para dentro, não me importava com que as coisas viessem depois, entendeu? Bebida alcoólica, eu pegava a garrafa desses alquetílicos que eu colocava aqui, isso que eu bebia. Eu queria era ficar doido, eu queria ficar doidão, não me importava se eu ia passar mal, o que ia acontecer, né? E ali foram indo assim gradativamente o uso de droga. Cola de sapateiro, eu comprava essa lata de 3,600, eu jogava dentro do saco de lixo, eu enfiava a minha cabeça dentro do saco, eu cheirava tanta cola, mas tanta cola, de eu chegar a dar um branco, né? Um branco é numa linguagem dos malandros que a gente apaga, dá um apagão na cabeça da gente. E eu caía de cabeça no chão, de cara no chão, e aquela cola grudava todinha no meu rosto, que parecia até aquelas máscaras de pepino, que hoje em dia não sei se existe isso ainda, né? E ali, infelizmente, eu conheci o maldito do crack, né? Só no crack foram 7 longos anos da minha vida, mas os 2 últimos anos foram uso excessivamente, né? Foram uso excessivamente que eu chegava a pensar o que eu não conseguia mais largar o maldito do crack. Eu sempre falava, ah não, quando eu quiser eu paro. Se engana, porque o diabo ele vem para quê? Roubar, matar e destruir. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Hoje eu creio muito no poder do Espírito Santo de Deus, porque ele cura, liberta, sara, restitui, renova e restaura. Hoje eu sou essa pessoa, hoje eu sou missionário, hoje eu viajo dando testemunho para a honra e glória do Senhor, porque eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Foi Ele que fez a obra na minha vida, não foi homem, não foi ninguém. Porque hoje eu glorifico a Deus por todo lugar que eu vou. Se puder abrir a boca em tudo quanto é lugar, eu posso, mas só que a gente não pode fazer isso. A gente tem que falar de Deus com ordem e decência e tudo dentro da palavra. Nós temos que ser embaixador de Deus nessa terra. Entendeu? E tem outra. Dali usando drogas, né, eu morava numa casa sozinho. Né? Aí batia a solidão, eu pegava o dinheiro e ia direto para a biqueira buscar crack. Então eu entrava para dentro de casa e não saía mais. Quantos livramentos visíveis e invisíveis Deus deu para mim? Eu não faço a menor ideia, porque eu saía 2, 3 horas da madrugada a pé, eu andava 3, 4, 5 quilômetros para comprar uma pedra para fumar. Olha só que triste. Né? Essa é a vida de um dependente químico. Eu falo dependente químico por quê? Porque viciado é filho de pobre. Filho de rico é dependente químico. São tudo dependente químico, gente. Tem que parar com essa hipocrisia que o povo fala nos dias de hoje. Ali é pobre, é viciado. Filho de rico é dependente químico. Nada. Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ele veio para os pobres para ser rico na fé. Hoje, eu prefiro não ter nada, mais ter Deus, do que ter tudo e não ter Deus. Entendeu? Hoje eu sou essa pessoa que eu sou. Eu sou assim. Não vou mudar esse meu jeito de ser mais.
né? E ali, gente, infelizmente, eu tentei suicídio por 6 vezes, porque eu não conseguia parar de fumar crack. Eu acho que falei, não, eu tenho que tirar minha vida, eu não consigo parar de fumar, eu vou tirar minha vida, eu vou tirar minha vida, eu não quero mais viver. Porque se for para viver dessa maneira, é preferível morrer de uma vez. Gente, porque eu vou falar para vocês, o crack é triste, ele não tinha que chamar crack, tinha que chamar Satanás, porque ele veio para devorar mesmo tudo aquilo que Deus prometeu para a gente, mas pela infinita misericórdia eu fui alcançado por Jesus. Eu cheguei a cagar na calça, gente, ficar cagado 3 dias dentro de casa porque eu tentei suicídio, porque eu tomei muito medicamento, tarja preta, bebida alcoólica, e eu cortei o meu pulso para tentar suicídio naquela noite. Então o remédio que eu tomei, ele deixou eu totalmente apagado, então eu não conseguia acordar, e eu fiz a necessidade na calça. Eu fiquei 3 dias dentro de casa, numa casa onde eu morava. Eu nunca tive ajuda de igreja, de nada, somente Deus. Hoje eu entendo porque Deus afastou tudo de mim, família, esse pessoal todinho, foi para tratar comigo, no oculto e no escondido. Entendeu? Depois eu voltei para casa do meu pai, porque eu não aguentava mais morar sozinho, mas mesmo assim eu continuei usando crack. Eu voltei a morar lá num quartinho de 3x2, onde eu levantava a mão e batia no telhado, né? E ali dentro daquele quartinho eu trabalhava, passava na biqueira, comprava crack. Às vezes eu ficava sem tomar banho, não tenho vergonha de dizer isso, porque isso é um testemunho para edificar a fé das pessoas, para mostrar como Jesus é lindo, como a obra de Deus é boa, perfeita e agradável. E Jesus ali, naquele quarto ali, eu fumava pedra e ficava ouvindo louvores. E muitos colegas falavam assim, mas você é louco, você fica fumando crack, ouvindo louvor, Deus vai te condenar, Deus vai fazer isso com você. Gente, Deus, ele não condena ninguém, Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar, porque a palavra de Deus diz o quê? Que mais vale a alma salva do que o mundo inteiro perdido. Se isso é Bíblia, quem sou eu para dizer o contrário? Quem sou eu para falar que isso não é? Se eu tenho que falar o que está na Escritura, não o que não está na Escritura. Apesar de muita gente hoje distorcer a palavra de Deus, mas cada um vai prestar conta de si mesmo, né? E aí, na casa do meu pai, eu fumava crack adoidado. Eu entrava para dentro daquele quartinho, parecia até chaminé de padaria. Eu lembro conforme que se fosse hoje os últimos 3 dias de crack que eu fumei. Eu fumei de segunda para terça, de terça para quarta, de quarta para quinta. Dali, naquele barzinho na rua da casa do meu pai, eu lembro conforme se fosse agora. Eu estou com os olhos fechados aqui, lembrando daquela época. Porque eu entrei no barzinho, eu pedia para alguém pagar uma bebida alcoólica, eles falavam que só ia pagar se fosse copo cheio. E eu bebia, pegava e enchia o copo de vinho, eu virava na goela e pegava 2, 3 cigarros com eles ali, e eu fui brincar em cima da mesa de sinuca. Eu caí em cima da mesa de sinuca, eu não levantei mais. Eles jogaram nas costas e me levaram para casa, conforme que se eu fosse um saco de lixo nas costas de um menos favorecido. Chegou naquele quartinho, me jogaram em cima da cama, encostaram a porta e saíram. Dali, fiquei 2 dias ali dentro daquele quarto ali, sem me levantar. Nem minha família bateu ali para saber se eu estava vivo, para saber se eu estava acontecendo alguma coisa comigo, né? Mas isso daí já foi tratar de Deus. Eu fiquei ali totalmente imóvel dentro daquele quarto porque eu não sabia, porque eu tinha feito um exame uns meses antes e eu cheguei a ficar com 20 plaquetas, totalmente debilitado. Eu cheguei a pesar menos de 54 quilos. Os meus rins chegou a filtrar 48%, eu tinha que fazer mundial se eu não precisei. Ali naquela noite eu comecei a confessar para Jesus os meus pecados. Falei com ele que se ele me concedesse um fio de cabelo partido no meio, que se ele me tirasse das drogas, sem abstinência, sem fissura, sem recaída e sem caso de recuperação, que eu ia me converter dos meus maus caminhos. Porque a palavra do Senhor diz o quê? Que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sarareis a sua terra. Eu sou a terra, você é a terra. Se nós ele perdoa a gente. E ele diz mais, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu estava morto e hoje vivo, eu estava perdido e fui achado pelo Jesus. Hoje, irmãos, eu glorifico e exalto a Deus todos os dias da minha vida por eu ser essa pessoa. Eu não me calo diante de nada nessa vida, eu nunca vou ficar quieto, entendeu? E ali naquele quarto ali eu falei com Deus dessa maneira, que se ele me concedesse, né? Isso foi de sábado para domingo. Quando foi de domingo para segunda, às 3 horas da madrugada, eu acordei com um homem de branco dentro do meu quarto. Foi uma experiência com Deus, encontro com Deus lindo que eu tive em toda a minha vida. Eu nunca tive um encontro com Deus igual foi naquela madrugada dentro do quarto onde eu morava na casa do meu pai, né? E ali ele pegou pela mão e me levantou. Falou, venha filho meu, você é escolhido e separado para fazer a obra que muitos não querem fazer. E nisso eu me levantei daquela cama, eu não aguentava ficar em pé, mas eu me levantei. Mas levantei por quê? Porque ele me sustenta, ele tem me sustentado até hoje. Entendeu, irmão? E ali eu fui à pia da cozinha, comecei a beber água, e ali começou o meu ministério na presença de Deus. Ali eu comecei a caminhar com Deus. Aí eu fiz o propósito com Deus, de na primeira semana do mês de outubro que estava por vir, eu ia começar a ler a Bíblia, que era o dia 1º de outubro. E no segundo domingo do mês que estava por vir, eu ia começar a fazer a visita em igrejas, né?
Isso está fazendo 5 anos, irmãos, esse mês agora de setembro, que eu estou limpo, sem drogas. E vai fazer 5 anos ainda que eu sou convertido ao Evangelho. Eu sou convertido, eu não sou convencido nem aqueles crentes 007 escondidos dentro da igreja, aqueles crentes franelinha. Porque eu sempre falava com Deus que se fosse para mim entrar na igreja, para lá ficar sentado lá quietinho, é preferível não ir. Porque Deus tem pressa em fazer a obra. A obra de Deus está parada. Eu vejo isso daí hoje na rua, as pessoas não querem fazer a obra de Deus. As pessoas não querem sair da sua comodidade para fazer o ID de Jesus. A Bíblia não diz que o pecador tem que ir à igreja, sim. A igreja é o pecador. Quem são a igreja? Somos nós, somos eu e vocês. Então nós temos que continuar fazendo o ID de Jesus. Nós não podemos parar de fazer. Porque a boa obra que o Senhor começou, ele é fiel e justo para terminar. Porque ele não é homem para que minta, nem muito menos o filho do homem para que se arrependa. E ali, irmãos, eu fiz visita numa igreja, fiz visita numa outra, eu não tinha nem roupa para ir para a igreja. Eu comprei um tênis na rua da casa do meu pai que eu morava, colei aí com super bonde, a calça que eu tinha era toda surrada, eu era todo magrelão, mas seco, seco, seco mesmo, entendeu? Mas eu não me importei com o que as pessoas iam pensar, porque eu tinha que ver o propósito que eu fiz com Deus, porque a Bíblia faz que se você faz um voto, a pressa é te cumprir, porque Ele tem pressa em fazer a obra nas nossas vidas, entendeu, irmãos? Ali eu comecei a ir numa igreja, né, que eu não vou citar a denominação, que eu não vim aqui para fazer propaganda de igreja, né? Eu vim para falar do meu testemunho. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu com 4 meses eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu estava pregando o evangelho na rua sem saber o que eu estava fazendo. Mas o que aconteceu? Eu ajoelhava todos os dias, 3, 4 vezes, eu falava com Deus que eu preferiria a morte do que voltar para aquela vida de drogado. Irmãos, eu nunca entrei dentro da casa de recuperação, nem abstinência, nem fissura, nem recaída. Já faz 5 anos que eu estou limpo, vai fazer 5 anos convertido ao Evangelho, né? Com 6 meses, Deus me honrou e tem me honrado até os dias de hoje, né? Ele me deu condições de comprar uma bicicleta boa, me deu condições de comprar um carro bom, depois eu consegui trocar de carro, no carro no qual eu estou com ele até hoje. É um carro popular, mas é um carro que eu viajo para vários lugares nesse país, levando a palavra, dando testemunho. A Bíblia fala que profeta de casa não tem honra, isso é bíblico, porque aqui na minha cidade ninguém dá honra, mas não me importa, porque quem tem que nos glorificar, quem nos exalta é Jesus Cristo. E ali dentro da igreja, muitas pessoas falavam para mim, esse daí não vai ficar, esse é mais um que vai entrar e vai sair. Por quê? Porque craque, as pessoas julgam muita gente pela aparência, mas isso aí nunca me afetou essas coisas, né? E muitos daqueles que me julgaram ficaram pelo meio do caminho. Então, irmãos, hoje eu sou missionário, eu trabalho na área de dependência química, eu faço por amor, eu procuro ajudar as pessoas de todo o meu coração, né? Não faço por interesse, porque Deus conhece meu coração, passo pela prova, mas eu passo dando glória a Deus, eu não murmuro, porque Deus não se agrada da murmuração, porque a murmuração dos israelitas, o meu pai, ele me jogava muitas coisas na cara quando eu morava na casa dele, de colocar o dedo na minha cara, falando que eu tinha que ter morrido, mas aí depois eu fui entender, porque eu não tinha maturidade espiritual, entendeu? Porque luz e treva não combina, entendeu? Não tem possibilidade. Então a luz que tinha em mim incomodava as trevas que tem nele. Hoje a minha família não liga para mim para perguntar se eu preciso de uma colher de açúcar ou de uma colher de sal para adoçar o café aqui em casa, ou pelo menos R$ 1 para inteirar para comprar um pão. Mas não me importa, porque o Deus que eu sigo, ele nunca me desamparou desde quando eu me converti ao Evangelho. Então fica esse testemunho para edificar a vida de vocês. Eu espero que vocês façam um bom proveito desse testemunho, irmãos. Então, aí, se alguém precisar de ajuda nessa área de dependente química e de cura e libertação, estou aí para ajudar, fazer a obra por amor. Faz a obra por amor, sem olhar a quem, sem esperar nada em troca de ninguém. Porque quem nos abençoa, quem derrama a bênção em nossas vidas sem medida é Ele. É Ele lá em cima, porque é por Ele, para Ele são todas as coisas, tanto querer efetuar. Fica com Deus, tenha uma noite abençoada, tá? Que Deus venha guardar todos vocês nessa noite, que se vocês tenham um final de semana abençoadíssimo, irmãos. Paz.